Se você sente que começa muita coisa e acaba não terminando, você se sente super ocupada, mas que não avança, essa ocupação acaba sendo algo muitas vezes quase um preencher daquilo que é importante, mas que parece que não sai do lugar. Provavelmente o teu problema seja um vício em dopamina barata. Se a gente ainda não se conhece, meu nome é Bruna, sou terapeuta integrativa, pós-graduada em TCC, neurociência, e eu quero trazer para você uma visão da dopamina para realmente fazer com que você tire o foco de coisas que estão ocupando o seu tempo e traga para algo que de fato vai fazer você performar melhor. Antes disso, deixa eu te trazer um conceito rápido aqui sobre dopamina para a gente poder falar de uma maneira um pouco mais profunda sobre ela. Se a gente for olhar, ela de primeira pode parecer que é uma molécula de prazer, né? Então, a dopamina me dá a sensação de prazer. Só que se a gente olha mais a fundo e a gente entende os pormenores dela, fica muito claro que, na verdade, ela não é prazer, e sim desejo. Então, ela se move sempre em direção de algo que eu ainda não tenho. Ah, eu tenho o iPhone X, mas agora saiu o novo. Então, eu desejo o iPhone novo. E nisso, eu estou sempre desejando aquilo que eu não tenho, e a partir do momento que eu tenho, eu já quero outra coisa. Então, o marketing, a parte que tem por trás de tudo que a gente consome, seja nas redes sociais, seja na TV, hoje eu acho que as pessoas estão cada vez menos assistindo TV, mas tudo isso tá de forma arquitetada para que a gente tenha essa vontade contínua, né, esse desejo contínuo. Então, o prazer, ele é quando eu adquiro algo e eu estou degustando esse algo, né? Então, estou morrendo de vontade de comer um brigadeiro de panela e eu vou lá e eu degusto esse brigadeiro de panela pensando que eu mereço, porque eu fiz muita atividade física esse mês e agora eu estou de TPM e eu desejo comer esse brigadeiro de panela. E tá tudo bem. Mas o que está acontecendo? Eu estou fazendo brigadeiro e eu já estou pensando no que eu vou comer na próxima refeição. Então, é quase que um músculo que é criado, projetado para sempre desejar mais, né? Então, se fosse relacionada a conquistar e desfrutar, seria totalmente diferente. Então, é muito importante a gente lembrar que a dopamina, ela é ativada pela antecipação. Então, é uma molécula que acaba amando novidade, promessa, expectativa. Ai, não, esse próximo curso que eu comprar vai mudar a minha vida. Esse próximo curso vai fazer com que eu saia da escassez e eu tenha uma Lamborghini. Enfim, né? Anyway, qualquer coisa que você deseja aí que consegue bater nessa vontade, nessa intenção que muitas vezes você talvez não fale, mas você deseje, você sinta, você queira. E é sempre muito relacionado a esse próximo passo, né? Então, é a próxima conquista. E é muito importante entender esse ponto-chave, que quando você está alimentando o teu cérebro com recompensas fáceis, então, por exemplo, fica aqui, ó, no scroll infinito nas redes sociais, fazer compra por impulso. Então, eu realmente estou precisando desse lookinho novo para malhar, desse macacão novo, que agora tem uma tecnologia X. Eu realmente preciso? Ou eu tô querendo comprar porque fulaninha, que é lifestyle, tem e eu também quero, para ser parecida com ela, enfim. Ela parece ser uma pessoa influente, então eu também quero usar. A validação digital também entra aqui, que isso aqui é um veneno. Então, assim, o fato de você fazer algo esperando que você tenha like, que você tenha compartilhamento, tá cada vez mais complexo isso hoje. Então, assim, não por estar complexo, mas se você faz esperando isso, é melhor você não fazer. E também a questão dos estímulos constantes, né? Então, pensa que toda vez que eu consumo e eu preencho essa molécula, próxima vez eu vou precisar mais.
Então, você acaba, na verdade, treinando o teu sistema de recompensa para desejar o que é imediato, o que muitas vezes é raso. Ah, então, nossa, eu estou esperando chegar o macaquinho que eu comprei. Aí o macaquinho chega, você nem coloca ele para ir treinar, você guarda. Né? Então, o nosso cérebro ele acaba aprendendo muito rápido. E ele está determinado no processo, não no prazer, na conquista. Né? Então, ele começa a rejeitar tudo que é lento, tudo que é oneroso, tudo que te causa tempo e direcionamento. Né? Então, aqui o que a gente pode pensar? Por exemplo, construir um negócio. Construir um negócio é árduo, não é tarefa para Julinho. É coisa que realmente você precisa dia após dia elencar prioridades, às vezes colocar muito mais energia nisso do que em outras coisas. Você vai precisar dizer vários nãos, você vai precisar falar sim sem ter certeza, para testar, para ver. Você vai precisar, por exemplo, amadurecer um relacionamento. Relacionamentos precisam de manutenção. Então, seja uma amizade, seja um relacionamento homem e mulher, você precisa colocar energia ali para a coisa fluir. A mesma coisa em se desenvolver de forma constante. Então, eu quero uma promoção no meu trabalho. Só que para eu conseguir essa promoção, o meu gerente já me disse que eu preciso falar inglês. A senhora está estudando inglês? Então, é esse processo, sabe, de aprofundar a habilidade, de desenvolver essa constância. Tudo isso é complexo. Então, exige de você tolerância para o processo. E a dopamina, ela não quer isso, ela quer mais, mais, mais. E aí, quando a gente entra, né, dentro dessa visão, parece até que é algo ruim, né? E não é, ela realmente faz muitas coisas por nós, mas ela, como todo vício, se não está bem direcionada, ela vai construir um vício em algo que não é legal. Né? Então, vai existir a dopamina da visão, existe a dopamina do vício. Né? E a primeira vez que você sustenta esse desconforto hoje para um futuro melhor, maior, a segunda te faz abandonar o futuro para um micro prazer no agora. Então, essa dopamina da visão, ela deveria ser para a nossa vida. Já a dopamina do vício, ela traz esse contexto de você, eu quero agora. Eu vou comer, então, um brigadeiro toda semana. Tá, mas assim, uma vez por mês na tua TPM, não tem problema, porque você compensa isso. Tô dando um exemplo aqui, tá? Se você tá querendo emagrecer, mas é só para você entender onde eu quero chegar. Mas aí, do nada, você começa a comer todo dia doce. Mas você não estava em processo de emagrecimento? Então, você saiu da dopamina que vai te levar para uma visão a longo prazo e você entrou dentro da dopamina do vício. E muitas vezes, o que está acontecendo? Você está sem foco. E aí, você entra em hiperestimulação. Quanto mais estímulo fácil, menor vai ser a sua capacidade de desejar algo maior. Então, a abundância, ela vai exigir foco prolongado, constância, né, de forma silenciosa, coisas que muitas vezes você vai fazer e ninguém vai estar te aplaudindo. A capacidade também de você conseguir suportar o tédio, né, de forma estratégica. Então, é muito importante. O tédio é onde, de verdade, o extraordinário começa. E é muito importante mencionar que talvez o que está sabotando a sua prosperidade, né, eu vou colocar prosperidade aqui como tudo que você deseja alcançar na sua vida, tá? Então pode ser o financeiro mesmo, como pode ser o corpo dos sonhos, como pode ser a realização de algo que você está buscando. Então, talvez, né, o que está sabotando a tua prosperidade não seja a tua falta de alguma habilidade que você precisa. Nem tem a ver, às vezes, com você não estar olhando para a tua fé, olhando para a tua espiritualidade. E pode ser que não seja também falta de estratégia. Porque às vezes a gente pensa assim, não, eu vou comprar um curso que vai me ajudar a olhar para essa questão. Possivelmente, ela está nesse excesso de recompensa barata. Se você quer ter uma vida que você tenha orgulho, uma vida extraordinária, que eu chamo,
Você precisa treinar o teu cérebro para conseguir desejar o que é profundo, não o que é limitado. Então, é muito legal você parar para analisar que um questionamento para você. Eu estou alimentando a mulher que quer construir algo grandioso ou a mulher que só quer pequenas distrações? Dependendo do momento que você está na sua vida, pode ser que você não esteja realmente afim de olhar para coisas a longo prazo. Pode ser que você tenha 20 e poucos anos e você esteja realmente querendo curtir um pouco a vida, é, mas você mora na casa dos seus pais e você deseja a longo prazo, que quando eu falo longo prazo nessa idade, normalmente é 6 meses, né? 6 meses, um ano, você quer morar sozinha. Você vai precisar se programar para isso. Porque morar sozinha, você precisa pensar no aluguel ou comprar algo, todos os outros custos disso. Mercado, condomínio, luz, água, enfim. Né? Ou então, não, Bruna, eu quero fazer um intercâmbio. Essas coisas que você está fazendo hoje, elas vão te levar mais próximo do que você vem desejando intimamente, ou elas vão, na verdade, só te distrair um pouco. Não tem problema nenhum você ter algumas atividades de vez em quando que te distraiam. Mas o problema é você não saber o que você quer. Boa parte das pessoas não sabe o que quer. Você pergunta para ela qual que é o teu sonho. Porque as pessoas, em algum momento da vida, param de sonhar. Não sei porquê, eu acho que traumas, caos, ansiedade. E, no final, acaba sendo algo que, eu nem vou, deixa a vida me levar. Só que se você deixar a vida te levar, você vai ser influenciada pela blogueira do macaquinho. Se você deixar a vida te levar, você não vai sair da casa dos teus pais tão cedo. E aí eu te pergunto, você realmente deseja isso que você diz que deseja? Porque se você deseja, eu digo para você, independente do que seja, você é capaz. Você precisa acreditar nisso. E você precisa pensar em um plano estratégico para arriscar isso. Porque de primeira pode ser distante, mas você começa a analisar que é uma escada. E se você não der o primeiro passo, você vai continuar onde você está. Se eu continuo, eu quero que você entenda esse cenário aqui. Se eu continuo onde eu estou, a tendência é ou me manter como eu estou, ou cair. E aí, o que é mais fácil? Fazer esforço, fazer esforço, fazer esforço para se manter, ou para dar um passo diante do que você deseja. Não é papo motivacional isso aqui. É só para você pensar. Parar para pensar. Parar de colocar tanta energia em rede social, que muitas vezes você pode ficar lá se comparando, olhando coisas legais e patéticas, mas é uma coisa que você está viciado e você não percebe, então você acaba fazendo. Ou você colocar energia em algo que você sente que vai te levar para algum lugar. Por mais que nesse momento não seja ainda uma clareza descomunal, mas que você entenda que é melhor você pegar um livro para ler do que você ficar 2 horas na rede social. Um ponto que é muito importante, né, que eu quero trazer para você. Eu trabalho com rede social e eu olho muitas referências e salvava algumas coisas para me inspirar, só que assim, não estava me fazendo bem. Inclusive, também seguir pessoas que fazem a mesma coisa que a gente, às vezes é complicado, porque o que aparece nas redes sociais é aquela velha história, a gente vai entrar em outro assunto aqui, mas é rapidamente. A pessoa mostra só o que ela quer mostrar. Às vezes a pessoa está passando por uma das fases mais difíceis da vida dela, mas ela está mostrando ali que está tudo maravilhoso, que ela está jantando em restaurantes incríveis, que a vida dela é maravilhosa, que ela tem muitos clientes, e você acha que só você que está atrasado, só você que está mais devagar. Você não sabe a real, mas não é essa questão de comparação ai, nossa, ela está bem, eu não estou. O ponto é que, assim, enquanto você fica perdendo seu tempo, olhando para o outro, você poderia estar construindo algo diferente para você. Cada pessoa tem algo único.
E eu não acredito no ponto em que, por mais que você estude uma técnica, você tenha algo em comum, né? Por exemplo, lá atrás eu me formei em publicidade e propaganda. Eu tinha vários colegas de classe. Cada um está fazendo uma coisa hoje. Mesmo que a gente tenha se formado nos 4 anos ali juntos, tem entregue nosso TCC, cada um tem a sua história. E assim é na vida. Então, eu, Bruna, por mais que eu tenha feito neurociência, eu não vou ser igual a outra neurocientista. Ela, às vezes, vai focar em pesquisa, e eu vou focar em ajudar o ser humano com atendimento, sabe? Então, assim, o que eu tô querendo dizer para você, foque no que você tem de bom, né? Então, por exemplo, Bruna, eu tenho muita facilidade de escrever, e eu tenho tido muitos pensamentos. Anote esses pensamentos. Por mais que pareça, nesse primeiro momento, algo que não faz muito sentido, não tem ordem, não importa, né? Eu tenho pensado muito na fase que eu era adolescente e que eu tinha os meus diários e por alguma razão eu joguei eles fora. Seria tão bom poder entender minha cabeça naquela época. Tem muita coisa que eu lembro do que eu pensava, mas era minha terapia. E às vezes a gente tem algo tão na nossa mão que a gente pode ir ali e identificar algumas coisas que aconteceram na nossa vida e como a gente agiu aquilo. E isso é uma grande vitória, porque às vezes as coisas podem repetir na nossa vida, mas a forma como a gente vai conduzir isso, a forma como a gente vai interpretar e principalmente ter a postura com relação àquilo é que vai fazer a grande virada. E às vezes a gente fica nessa dopamina barata, querendo isso, aquilo, aquele outro, coisas materiais, que são importantes também. Enquanto a gente poderia estar olhando para as nossas virtudes, lapidando elas. Então, pode ser que o fechamento do meu ano não seja o melhor fechamento com relação a viagens, mas eu consegui fazer algo que também era importante, como, por exemplo, ler. Né? Então, você vai tentando, e sempre tentando olhar pelo lado que você pode melhorar, mas que talvez você também já seja um pouco bom. Porque às vezes a gente só foca naquilo que a gente não tem. E aí, às vezes a gente sofre à toa. Eu quero te fazer o convite de acessar, né, um produto novo que eu estou lançando e tem tudo a ver com tudo isso que a gente está conversando. É um diagnóstico, eu chamo ele de raio-x, onde dentro de uma sessão, eu e você vamos fazer um one-on-one, onde primeiro você vai responder para mim algumas perguntas para eu poder ter uma noção do momento atual, quais são os seus sabotadores, o momento que você está vivendo, e a gente finaliza, né, com esse encontro online, onde eu vou trazer para você possíveis soluções e possíveis saídas, né? Então, é muito comum as pessoas chegarem para mim muito confusas. A pessoa já fez uma infinidade de coisas, ela tem conhecimento, mas muitas vezes ela tem um pouco de dificuldade de entender qual caminho ela deve seguir. Às vezes ela tem muita capacidade, informação técnica mesmo, mas ela não sabe muito bem o que fazer com isso. Então, esse é um processo onde eu posso te direcionar e te auxiliar nesse passo a passo para você ter muito mais clareza, muito mais leveza com relação às suas decisões e muito baseado, né, onde você está hoje e aonde você deseja chegar. Então, nessa identidade ideal, né? Eu vou deixar essa oportunidade aqui no link abaixo, e se for interessante para você, vai ser um prazer te ter comigo nesse projeto. E me conta se você gostou desse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Esse é um conteúdo aí que é uma das metas desse ano. Então, eu falei para você um pouco sobre essa leitura aqui, que é a dopamina, a molécula do desejo. E para mim é uma conquista, porque muitas vezes eu queria e não fazia. E agora eu tenho realmente incluído de uma forma que é a minha prioridade, né? Claro que eu não tenho filhos, né? A minha rotina, ela é um pouco mais leve hoje do que ela era alguns anos atrás, onde eu viajava e atendia muitas pessoas. E hoje já é muito mais tranquila. Mas eu conquistei isso, né? Foi uma abdicação de muitas coisas para ter hoje como usufruir o que eu estou vivendo.
Então, às vezes, a gente tem que também agradecer aquilo que um dia a gente desejou. Até o próximo.